Aleluia, Jesus. Querido, curva sua cabeça, só mais um minutinho. Agora nós vamos entrar na palavra. Quero que você peça ao Espírito Santo nessa noite, para que Ele venha falar com você. Como é gostoso estar em comunhão. Tudo isso que nós temos aqui, meu amado, toda essa programação, todo esse mover do Espírito, ele só é completo quando Deus fala conosco através da palavra. E agora é momento de nós recebermos a palavra. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora as nossas vidas diante do Senhor. Precisamos agora, meu Pai, ouvir aquilo que nós precisamos do Senhor. Às vezes, meu Pai, o nosso desejo é ouvir aquilo que o nosso coração desejava. Mas também precisamos entender, meu Pai, que precisamos ouvir aquilo que o Senhor quer para a tua igreja. Por isso nós colocamos o nosso coração à disposição. Abrimos os nossos ouvidos agora, Deus. Pedimos agora, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, em nome de Jesus, enviar os seus anjos ao redor desta igreja. Nós repreendemos, meu Pai, todo o mal, mandamos embora daqui tudo que não provém do Senhor neste momento. A única coisa que queremos é a tua graça neste lugar. É o mover do teu Espírito. Fala conosco, Deus. Que a tua palavra ela venha como uma boa semente aos nossos corações. Que essa palavra, meu Pai amado, ela venha transformar as nossas vidas em pessoas melhores. Que a tua palavra, meu Pai, ela venha nos fortalecer, meu Pai, contra todo ataque maligno, meu Pai. E nós te agradecemos. Fala conosco. Abençoa a tua igreja agora. Cerca essa igreja com fogo santo. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Querido, tem algumas coisas na vida que é difícil de se lidar. E uma delas é um assunto que nós vamos tratar hoje, que é justamente sobre traição. Como é forte quando nós falamos às vezes de traição, porque a traição ela é muito dolorosa. A traição ela gera alguns sentimentos no nosso coração. Uma pessoa traída, ela acaba gerando sentimentos no seu coração. Como é duro, meu amado, uma pessoa quando ela é traída. A traição, meu amado, ela gera nas pessoas, às vezes, uma mágoa profunda. Uma decepção. Às vezes a pessoa, meu amado, hoje, ela vive decepcionado por uma traição do passado. Às vezes a pessoa vive magoada. Às vezes está numa igreja, está junto com, vê o mover de Deus na vida das pessoas, mas não consegue ser feliz. Porque estão presos a uma traição do passado. A traição, meu amado, ela gera tristeza no coração das pessoas. É lógico, ninguém consegue ser feliz. A traição, ela gera um abandono de si próprio. Uma pessoa, quando ela é traída, ela não confia mais nas pessoas. Ela se isola. Ela rompe relacionamentos, justamente por causa da traição. A traição, meu amado, ela traz ira, revolta na vida das pessoas. Mas o pior de tudo isso, querido, o pior desse sofrimento, desses sentimentos que nós falamos aqui, é o aproveito de Satanás. Ele aproveita, meu amado, uma pessoa traída e leva essa pessoa para uma prisão. E a pior prisão que existe é a falta de perdão. É as pessoas não conseguir perdoarem. O diabo ele faz de tudo, querido, para quê? Que quando uma pessoa que foi traída, essa pessoa gera uma ira no coração para que ela não possa liberar perdão na vida das pessoas. Porque ele sabe que a maior vitória do crente está em perdoar. Porque quem perdoa, recebeu perdão. Quando eu consigo liberar o perdão para alguém, é porque eu fui perdoado. Jesus Cristo já me lavou dos meus pecados e me perdoou pelos meus pecados. Uma pessoa traída é uma pessoa, meu amado, que ela não consegue, de repente, entender a salvação. Ela não se sente salva. Ela está sempre olhando, desconfiando e não vive. Quando
quando acontece, naturalmente as pessoas, meu amado, elas se fecham. Elas têm medo de criar relacionamento. E o mecanismo delas, o que é? É se fechar. E quando ela se fecha de tal maneira ao ponto que o Espírito Santo, meu amado, fica impossibilidade mesmo de tocar no coração dessa pessoa. Quando a pessoa se sente traída, ela não permite o Espírito Santo trabalhar para que ela seja curada. Mas por que ela não permite? Justamente porque o diabo ele aproveita essa situação e aprisiona essas pessoas. Quantas pessoas hoje estão presas porque foram traídas? Dificilmente alguém, meu amado, que pode afirmar que nunca foi ou se sentiu traído. Dificilmente. Às vezes nós somos traídos pelas pessoas ao nosso redor, amigos. Às vezes somos traídos, meu amado, por pessoas dentro da própria família. Quantos casamentos hoje, meu amado, se destruíram, e muitos que não se destruíram, meu amado, não vivem mais uma alegria, justamente por causa de uma traição. Como é difícil isso. E nós vamos hoje, meu amado, aqui, ver a experiência de Jesus, porque Jesus também passou por isso. E a lição que nós vamos aprender com essa passagem, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, vai nos relata aqui uma experiência de Jesus com a traição. Lucas, capítulo 22. Lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 22. Quero ler com você aqui. O tema dessa noite é vencendo a semente da traição, amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 22, vamos ler alguns versículos, mas eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Lucas 22, versículo 33. Lucas 22, versículo 33, fala assim, ó. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará que me conhece. Vai lá para o versículo 54. Lucas 22, 54. Então, prendendo, o levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio, se assentou ao redor deles. Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei o que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. E o Senhor voltou-se o olhar diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Querido, entenda uma coisa, que ninguém nasce traidor. Quando Judas foi escolhido para ser um dos apóstolos, quando Judas foi escolhido para caminhar com Jesus, ele já não veio já sabendo no coração que ele ia ser um traidor. Pedro aqui, meu amado, andou com Jesus, e essa passagem aqui, ela é narrada nos 4 evangelhos, porém o livro de Lucas ele tem um pouco mais de detalhe. Aqui estava, meu amado, já para acontecer a coisa mais importante para a qual Jesus tinha vindo a essa terra. Jesus veio, cresceu, nasceu, cresceu, começou seu ministério,
E o grande propósito do seu ministério era alcançar os corações perdidos, levar essas pessoas de volta ao conhecimento de Jesus, trazer essas pessoas de volta para o caminho do Senhor, voltar a ter um relacionamento com o Pai. E Jesus veio. E Jesus nessa caminhada, querido, ele fez grandes maravilhas. Nessa caminhada, meu amado, Jesus viu e fez grandes coisas. Quantas pessoas que cruzaram o caminho de Jesus, que foram curadas, foram transformadas. Jesus, meu amado, ressuscitou. Jesus, meu amado, ele alimentou multidões. Jesus, meu amado, ele fez maravilhas, para que os seus discípulos estavam andando com ele, via aquilo que Jesus estava fazendo. Essa foi a trajetória de Jesus. Quem era Pedro, meu amado? Pedro era um discípulo, que significa seguidor de Jesus, aluno de Jesus. Foi um dos primeiros a deixar tudo para estar com Jesus. Foi, meu amado, um dos primeiros que foi escolhido, né, para compor a equipe dos 12 apóstolos. Esse era Pedro. Pedro, ele vivenciou milagres. Esteve com o Mestre em todos os momentos marcantes do seu ministério. Do ponto de vista humano, meu amado, Pedro jamais o trairia. Jamais trairia seu líder. Jamais o negaria. Mas não foi isso que aconteceu. Às vezes, querido, nós andamos com pessoas e, infelizmente, nós temos que estar sempre mesmo focado em Deus. Nós temos que estar sempre, meu amado, colocando as nossas expectativas em Deus. Porque pessoas são falhas. Pessoas, às vezes, meu amado, pode nos surpreender, às vezes. E nos surpreender de uma forma, às vezes, muito cruel. São pessoas, meu amado, que às vezes caminham conosco. Ninguém, meu amado, vai te trair que não faça parte do seu convívio, do seu relacionamento. Você só vai receber uma traição de pessoas que andam com você, que vivem com você, que está ao seu redor, que conhece a sua vida, que sabe, meu amado, o que você pensa, o que você deseja, o que você quer. São esse tipo de pessoas, às vezes, que nós somos surpreendidos, às vezes, por uma traição. Então, querido, saiba que Jesus, ele soube lidar com essa situação de uma forma muito assim, muito para poder ensinar para a própria igreja hoje que nós não estamos sujeitos, não estamos livres de pessoas ao nosso redor nos trair. O que eu quero nessa noite, querido? Que você ore e peça que Deus nos capacite nessa noite. Porque de repente você pode ser um desses candidatos aqui que está preso na prisão do diabo, devido, meu amado, a uma traição. Seja ela conjugal, seja ela no trabalho, seja ela de família, seja ela de pessoas. E depende, meu amado, às vezes, aquilo que Deus podia estar fazendo muito mais na sua vida, às vezes está sendo impedido, justamente por esse processo chamado tão doloroso traição. Querido, nós vamos conhecer aqui os passos que levou Pedro a negar Jesus. Nós vamos ver aqui, meu amado, eu quero compartilhar com você até rapidamente esses passos que levaram, meu amado, Pedro a trair Jesus na hora tão difícil, na hora de um acontecimento, na hora, meu amado, que Jesus estava ali, aonde ele tinha escolhido 12 homens, e o interessante disso, que de todos eles, Pedro era o mais velho. Pedro, meu amado, se mostrava assim uma pessoa que foi transformada na caminhada com Jesus, mas foi alguém que conviveu com Jesus muito perto, diferente de Judas. Judas não estava no Monte da Transfiguração. Judas, meu amado, não participou de alguns eventos que Pedro participou.
E Pedro, meu amado, ali naquele momento ali, acredito que Jesus, para concretizar, meu amado, algo tão importante para a vida humana, porque hoje nós estamos aqui, porque Jesus concretizou na cruz do Calvário a sua vida ali, meu amado, o seu sangue derramado, para nós podermos estarmos aqui hoje como salvos. Foi através desse sangue. Agora você imagina Jesus, meu amado, que escolheu ali os seus discípulos, escolheu 12 homens para estar com ele, e na hora que ele mais precisava, de repente, alguém o trai, alguém o nega. Imagina o coração de Jesus como homem, não como Deus, para nós podermos entendermos esses passos. Já pensou você querendo fazer bem para as pessoas, querendo ajudar as pessoas, se desdobrando para ajudar as pessoas, e de repente você sente uma traição, é traído. Aquilo, meu amado, como que o coração do ser humano suporta isso? Eu entendo aqui, querido, que se Jesus fosse só homem, ele não suportaria esse momento. Mas graças a Deus, ele era 100% homem, mas 100% Deus, amém? Que ele superou isso, justamente para poder vencer na cruz o diabo, querido. Ele venceu na cruz por nós. Então, querido, vamos aqui, meu amado, ver alguns passos, para que nós não podemos jamais seguir esses passos tão errados de Pedro. Nesse momento tão difícil. Então vamos ver aqui alguns passos que às vezes, meu amado, podemos trair Jesus ou podemos também negar. Primeira coisa, eu quero que você volte aí no versículo 33. Fala dessa forma. Mas ele respondeu, quem está falando aqui é Pedro. Pedro está falando para Jesus, mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Olha a declaração desse homem, alguns versículos antes do acontecimento. Ele fala para Jesus: Jesus, eu estou com o Senhor até debaixo d'água. Se o Senhor for para a prisão, eu vou junto. E se o Senhor for morrer, eu morro junto. Essa foi a declaração de Pedro. Estou junto com o Senhor. Primeiro passo, meu amado, que nós não podemos seguir, foi as promessas que não cumprimos. Existem promessas que nós não cumprimos. Isso faz nós negarmos Jesus. Às vezes, meu amado, tem promessas que nós cumprimos, que nós falamos e não cumprimos. Aqui está, meu amado, Pedro foi uma delas. Eu estou com o senhor pode contar comigo. Se o senhor for para a prisão, nós vamos junto. Se o senhor morrer, eu morro junto com o senhor. Sabe o que eu vejo aqui, meu amado? Fala muito e cumpre pouco. E esse é o mal, meu amado, de muito cristão hoje. Eu estou dizendo assim da igreja evangélica no mundo, de prometer muitas coisas e não cumprir o que se promete. Querido, você quer ver? Analise a virada do ano. Quantas promessas que nós até marcamos no papel e não sai do papel jamais. Pastor, esse ano eu vou estudar. Pastor, esse ano eu vou trabalhar. Pastor, esse ano eu vou subir de cargo. Pastor, esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou fazer algo para melhorar. E às vezes não cumprimos nada disso, querido. O ano começa, o ano vai pela metade, daqui a pouco chega no final e você está fazendo nova lista de pedidos. E muitos deles não saem do papel. Sabe por quê, querido? Porque nós falamos e prometemos muita coisa e cumprimos muito pouco. Nós cumprimos muito pouco, querido. Você quer ver uma promessa que nós fazemos e se esquecemos dela? Quando nós erguemos as nossas mãos e falamos: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Alguém já falou essa frase para Jesus? Acho que todos nós aqui. Só que muitas vezes, meu amado, você se esquece que você pede para Jesus ser Senhor na sua vida.
E aí quando Jesus ele começa, meu amado, a endireitar a sua vida com regras, com leis, você não quer Jesus como Senhor mais. É uma promessa que não cumprimos. Se você, meu amado, quer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se submeta e deixe Ele trabalhar para Ele consertar a sua vida. Porque não é da forma que nós pensamos que vamos para o céu. Não é, meu amado, com o meu achismo, com o que eu penso, com o que eu acho que vai me levar para o céu. O que vai me levar para o céu, meu amado, é a minha fé em Jesus Cristo. O que vai me levar para o céu, meu amado, é o sangue de Jesus que me lava e purifica dos meus pecados. É isso que vai me levar para o céu, querido. Mas às vezes, querido, tem promessa que nós não cumprimos. Esse ano, pastor, eu vou pegar firme. Esse ano eu vou pegar firme nas células. Oh, pode contar comigo, ó. Até debaixo de chuva eu vou para a célula. Aí vem as células, cara. Aí lá em São Paulo, a mulher na Globo lá, né, fala assim, ó, vai chover em São Paulo. O irmão já não vai para a célula porque vai chover em São Paulo. Isso não é real? É real demais, querido. Às vezes, querido, nós fala, esse ano eu quero despontar para o ministério, esse ano eu vou pegar firme. Cansei de ficar patinando, cansei de ficar dando volta no toco, não sair deste lugar. Esse ano não, esse ano eu quero caminhar para o meu crescimento espiritual. Pastor, conta comigo, ó, estou aí para evangelizar, para pregar, estou aí para estar na célula. Entra ano e sai ano, essas promessas não saem do papel, querido. Sabe por quê? Porque são promessas que nós falamos e não cumprimos. Foi o que Pedro fez aqui, querido. Senhor, ó, eu estou com o Senhor. Mas na hora que ele precisou, meu amado, a palavra de Deus fala que ele andou muito longe. A palavra de Deus fala que ele negou na hora que mais foi preciso. Então, querido, tome cuidado com as promessas que você tem feito, primeiramente para Deus. Analise, querido, traga a sua memória, pede para o Espírito Santo te revelar, porque hoje, de repente, é noite de concerto, hoje é noite, meu amado, o Espírito Santo fazer, meu amado, uma limpeza nos nossos corações. Hoje é noite, de repente, de renovar alianças que nós falamos com Deus e não cumprimos. Porque quando nós não cumprimos com o homem, querido, nós pagamos a consequência de não cumprir com homens. Agora, você já pensou na consequência de não cumprir com Deus? Então, querido, primeiro passo que nós não podemos é promessas que não cumprimos. Isso pode nos fazer trair Jesus. Esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu leio a Bíblia. Eu tenho um irmão que está começando a ler a Bíblia já faz 5 anos e não sai de Gênesis. Esse ano eu vou ler a Bíblia, pastor. Esse ano eu leio a Bíblia inteira. Mas não sai de Gênesis faz 5 anos. Já decorou a Gênesis inteiro. Mas a Bíblia tem 66 livros, querido. Nós precisamos. Esse ano eu quero, ter uma vida de oração. E falar em oração, quero abrir um parênteses. Graças a Deus pelo nosso relógio de oração, meu amado. Foi uma bênção de Deus. Conversei com alguns, não deu para conversar com todos, mas acredito que todos cumpriram os seus votos. Mas com boa parte que eu conversei, foi experiências maravilhosas. A pastora Juliana não deixou dormir das 2 às 5 da manhã. Eu dormi, acordava, ela estava no Xamaná e ela orou muito mais, me acordou, e graças a Deus, e foi bênção de Deus. Mas foi bênção, querido. Então nós temos que estar orando, nós estamos no caminho certo, amém? Olha para o seu irmão aí e fala, você está no caminho certo. Então, querido, só, querido, que às vezes nós queremos pedir, Senhor, eu preciso de orar mais, eu preciso ter uma vida de oração mais sólida, eu preciso ter uma vida de oração mais firme com o Senhor. Mas às vezes, querido, nos pegamos a atividade, o ativismo do dia e esquecemos a promessa de orar com Deus. Por isso, querido, tem muitas promessas que nós cumprimos. Tem muitas promessas que nós falamos e não cumprimos. Quer ver uma promessa aqui, querido, que eu vejo pessoas que já estão aí, eu vou dizer não aqui, mas eu conheço há tanto tempo, fala, esse ano eu saio das dívidas. Essa é dura, hein? Esse ano,
esse ano eu vou meditar num versículo, que as promessas correm atrás de mim, eu vou andar até devagarzinho, para ela me alcançar. Faz milagre, eu vou andar devagarzinho, porque eu quero que as promessas me alcancem esse ano. Mas, querido, a primeira clareira que você tem na sua conta financeira, você já vai lá e gasta tudo de novo. Você não se controla. Nós temos que nos controlar. Se você quer sair de uma vida financeira escrava, a primeira coisa que você tem que ter é uma atitude de falar, opa, eu vou dar valor no que eu ganho. O dinheiro que você ganha, ele é abençoado, amém, irmão? Dá valor nisso, querido. Não deixa o diabo levar dinheiro abençoado seu, não, cara. Não deixa, não. Então dá valor nisso. Outra promessa, esse ano aqui, eu vou mudar, eu vou sair desse nível espiritual muito baixo, eu vou me dedicar mesmo, eu vou mudar, e às vezes não saímos. Então, querido, existem promessas que não cumprimos, isso nos faz negar Jesus. Outro ponto importante, existe atitude que nos leva a negar Jesus. Você quer ver uma coisa, querido? Dá uma lida, vai para o versículo 44 comigo. Lucas 22, 44. Vamos ver aqui algumas atitudes que nos levam a negar Jesus. Lucas fala assim, 44. Vamos começar no 45, gente. Lucas 22, 45. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou dormindo, dominado pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante e ore para que vocês não caiam em tentação. Segundo passo aqui, querido, que às vezes nos leva a negar, a atrair Jesus, é a nossa autoconfiança. O próprio Jesus falou para ele assim, levante-se e ore para que vocês não caiam em tentação. E às vezes, querido, às vezes nós temos uma alta confiança em nós mesmos. Por isso que oramos pouco. A autoconfiança, querido, é um passo que te faz levar a negar Jesus. Você se apoiar justamente nas suas forças. A Bíblia chama de tolo o homem que põe as forças, que confia na força dos seus braços. Então, querido, a igreja, ela tem uma arma muito poderosa. A igreja, meu amado, ela tem uma arma tão poderosa, ela usa tão pouco, que é a vida de oração, que é o falar com Deus. E já achamos, meu querido, porque estamos na igreja, porque eu participo de uma célula, porque eu já estou no culto de domingo, eu já sou filho de Deus, graças a Deus por isso, eu não preciso de orar. É aí que é um grande engano. É a autoconfiança. Esse passo nos faz negar Jesus. Se nós somos filhos de Deus, nós somos os primeiros a ter maior desejo de conversar com o Pai, amém? O ímpio lá fora não tem desejo de conversar com o Pai, por isso que ele não faz uso da oração. Mas nós cristãos, queridos, nós precisamos fazer mais uso do diálogo com Deus. Você viu aqui, Jesus falou para ele, antes dele pecar, antes dele negar ele, no versículo 44, ele fala assim para ele, levantem e orem para que vocês não caiam em tentação. Tem muito cristão, meu amado, que às vezes é pego de surpresa com as tentações. E nós não estamos imunes às tentações, não estamos imunes ao dia mau, não estamos imunes às tragédias. E o que não vai nos livrar? Vai nos livrar se nós tivermos uma vida de oração. Se nós aplicarmos o nosso coração a Deus. A autoconfiança te faz você negar Jesus. Pessoa que acha que não precisa orar, não precisa ler a Bíblia. Se servimos a Deus, e Deus, meu amado, é no reino espiritual, e é a nossa fé que nos transporta para essa dimensão, e é o que nos faz fortalecer a nossa fé, a palavra de Deus, e o que nos faz crescer é o diálogo com Deus, nós temos que fazer bem juízo disso. Jesus falou para ele, olha, vocês estão aí de boa, só que a tentação vai vir, então levanta, ora.
Por que que muitos negam Jesus, querido? Nas horas difíceis. Porque não falaram com Deus. Então nós precisamos entender que a autoconfiança, meu amado, ela tem levado as pessoas a atraírem, a enganarem, a negar Jesus. Quantos estão aí, meu amado, que não oram? Graças a Deus não é o nosso caso. Eu vi aqui o relógio de oração, passou gente, deu 34, era 24, deu 34. E se eu te apertasse, eu chegava nos 40 rapidinho. Mas agora, na última semana do mês de setembro, nós vamos chegar a 40 pessoas, amém? Esse é o objetivo nosso, de estarmos orando. Querido, tudo o que acontece nas nossas vidas de bênção é fruto de oração. Tudo o que acontece, meu amado, no nosso caminhar com Deus é fruto de oração. E para você estar aqui hoje, para você ter aceitado Jesus, você foi fruto de oração de alguém que apresentou seu nome diante de Deus. Então, se nós somos gerados em oração, nós precisamos ter uma vida de oração. Não fica pensando porque você já vai no culto, porque você já participa da célula, porque de repente, meu amado, você já está envolvido em algum ministério que você não precisa orar. Pelo contrário, é aí que nós temos que orar. É aí que é o desafio da oração. Se eu sirvo a Deus em alguma coisa na casa dele, meu amado, eu tenho que ter diálogo constante com o dono da casa. Por que às vezes, meu amado, muito líder cai em pecado, cai num desânimo, se afastam? Porque a vida de oração começa a diminuir. Olha o que Jesus falou para eles. Vocês têm que orar. Ore para que a tentação não venha sobre vocês. Para de ficar confiando em vocês mesmos. Entenda bem, querido. Estar na igreja não te torna filho de Deus, não. Estar na igreja, meu amado, te coloca você numa posição de filho, mas não te torna filho de Deus, não. Se você, meu amado, é cristão, nós temos que ter vida de oração, amém? Então, querido, essa atitude às vezes nos leva a negar Jesus, a autoconfiança em si mesmo. Achar que você nunca vai ser pego de surpresa pelo pecado. Achar que o pecado, meu amado, você é forte. A camisa que você usa por baixo dessa aí é uma super crente. Toma cuidado, querido. Eu já vi super crentes caírem. Já vi muitos homens de Deus, usados por Deus, que hoje não estão mais na posição que deveriam. Porque confiavam em si mesmo. A partir de hoje, confie somente em Deus, no Espírito Santo. É Ele que renova suas forças todos os dias. Querido, se Ele não abrir seus olhos pela manhã, você não tem força para isso. É o Espírito Santo de Deus que nos fortalece como crente, como seres humanos, como vida. É nele que nós temos que confiar. Sabe quem que vai entrar com provisão na sua casa esse mês? É Deus. Não é você, não é pelas suas forças. Sabe quem vai, meu amado, resolver, meu amado, a dificuldade lá na sua casa, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos? É Deus, não é você mesmo. Então nós temos que confiar em Deus. Porque a autoconfiança nos leva a negar Jesus. Outro ponto, existe passo que nos leva a negar Jesus. Vá para o versículo 54. Então prenderam-o, levaram-o para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Eu te pergunto, onde está caminhando os seus pés hoje, meu amado? Pedro, meu amado, ele seguia Jesus de longe. E esse hoje, infelizmente, é o mal de muitos traírem Jesus. Só seguir Jesus de longe. Só andar longe do caminho, andar longe das coisas de Deus, andar longe do mover de Deus. Ah, pastor, mas estou na igreja, mas o coração está tão longe. Ou vocês têm que estar, meu amado, ou nós estamos aqui 100%, ou não tem como Deus agir nas nossas vidas. Não adianta, meu amado, eu querer estar dentro da igreja, mas meus pensamentos estão muito além, muito fora dos propósitos. Não tem como, querido. E tem muitos, meu amado, que estão andando longe dos caminhos. Estão na igreja, meu amado, com medo de ir para o inferno.
Estão na igreja, meu amado, porque é muito bom estar no meio do povo de Deus, mas o coração anda longe. Quantas pessoas, meu amado, têm seguido Jesus só de longe, não se envolve, não querem se envolver com nada. Não querem, meu amado, participar da célula, não querem discipulado. Não, está na igreja, amém. Você vai para o céu, vai, você crê no Senhor Jesus, mas você poderia ter uma vida muito melhor que a Bíblia nos garante. A Bíblia não está falando aqui de salvação, está falando de você andar longe de um projeto tão maravilhoso que Deus tem para a sua vida. As pessoas, meu amado, hoje conseguem ver os milagres na vida das pessoas. Eu vejo pessoas assim que se converteram, se batizaram, cresceram, hoje estão dando fruto. São visíveis aos nossos olhos, a gente vê o agir de Deus na vida dessas pessoas. Mas às vezes não queremos nos envolver. Às vezes, meu amado, estamos longe. Isso nos faz, meu amado, trair Jesus. Andar longe. Eu te chamo hoje para que você venha caminhar perto de Jesus, meu amado, o mais perto que você tiver. A palavra de Deus, Jesus fala assim, ó, aquele que quer, toma sua cruz, né? Fala, aquele que quer vir após mim, toma sua cruz e siga-me. Anda junto comigo. Mas não ande longe, não ande afastado. Não ande longe, meu amado, das coisas que podem mudar a sua vida. Lá em Salmo 56, não precisa abrir, fala assim, ó, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para andar diante de um Deus na luz dos viventes. Eu acho interessante quando ele fala assim, ó, como também livrou os meus pés de tropeçar. Sabe o que o salmista está falando? Livra, para que eu não venha tropeçar, para que eu venha continuar caminhando com o Senhor. Às vezes, meu amado, tem obstáculo, meu amado, que tem feito muitos caírem e pararem na caminhada com o Senhor. E hoje estão tão distantes do mover de Deus sobre as próprias vidas. Está na hora de nós voltarmos a caminharmos. Olha o que Pedro aqui, olha o passo que Pedro teve, ó. Jesus estava lá, meu amado, no maior acontecimento, ele só de longe, só olhando. A igreja não é desse jeito. Você olha lá um povo que está super envolvido, meu amado, um povo que está fazendo, meu amado, assim, ó, o agir tão gostoso de Deus, você vê um se envolvendo, você vê outro. Mas dá uma olhada na igreja, pede para Deus te dar uma visão espiritual, você vai ver lá uns andando, e uns assim, ó, não, eu não quero me envolver não, deixa eu andar aqui, mas eu não tenho pretensão de ficar me envolvendo com Jesus. Às vezes isso nos faz negar Jesus, cara. Porque o diabo ele não é bobo, ele fica esperando as oportunidades da vida para que você negue o seu Deus. E nós negamos nas nossas fraquezas. Outro ponto que faz nos negar Jesus. Existem comportamentos e conduta que nos levam a negar Jesus. Olha o versículo 55. Mas quando acendeu um fogo no meio deles, no pátio, se assentou ao redor deles. Amado, você viu com quem que Pedro se assentou? Se assentou com encarnecedores. Se assentou, meu amado, com pessoas que queriam o mal de Jesus. Se assentou, meu amado, com um grupo que estava só esperando o que ia acontecer. Ele não se assentou aqui com um grupo, meu amado, espiritual, para falar, rapaz, a coisa está feia. Vamos orar pelo nosso mestre. Está na hora de nós, meu amado, levantarmos um clamor. Querido, tem muita gente hoje, meu amado, assentada na beira do caminho. Estão parados. Tem muitas pessoas hoje que se assentou no chamado que Deus te fez. Aquilo que você fazia com tanto amor para o Senhor. Sentamos no chamado. E pode ser que um dia Deus te cobre isso. Porque a palavra de Deus deixa sinal sobre isso. Ela fala que Deus, na hora de acertar os talentos, nós vamos ter que prestar conta deles. Não é eu, é a palavra de Deus. Na hora de se acertar com Jesus, Ele vai cobrar esses talentos.
pessoas que oravam, pessoas que eram bênção na vida das pessoas, hoje estão negando Jesus, estão parados, se assentou no meio da roda dos escarnecedores. Quantos têm se assentado aí, meu amado, na mesa de escarnecedores? Quantos têm estado nas rodinhas de grandes, de piadas, que nada te faz crescer? Senta numa rodinha para você falar da Bíblia, estudar a Bíblia. São poucos. Mas aqui, Pedro se assentou com pessoas erradas. Querido, muitos hoje estão colhendo frutos amargos. Sabe por quê? Porque se assentou com pessoas que deram conselhos errados para a sua vida. Sabe, conselhos errados? Pessoas que não tinham estrutura nenhuma. E tem pessoas se assentando com esse tipo de pessoa. Não tem estrutura de casamento, não tem estrutura de família, não tem estrutura de vida financeira, não tem estrutura de vida espiritual, mas se assentam com esse tipo de pessoas. E sabe quais são os conselhos, Os piores deles, querido. Salmo 101, versículo 1 fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É a palavra de Deus. Sabe por que às vezes nós negamos Jesus, querido? Porque nós temos nos sentado com pessoas erradas neste mundo. E as pessoas têm nos influenciado. Senta com uma pessoa cheia do Espírito Santo para ver se você não faz a diferença. Senta com qualquer ímpio, querido. Com qualquer pessoa que está passando luta, dificuldade. Com qualquer pessoa que vem tentar te enganar. Com qualquer pessoa que vem tentar tirar, meu amado, algum proveito da sua vida. Senta cheio do Espírito Santo para ver se você não faz essa pessoa cair de joelho e confessar Jesus. Esse é o mal. É que nos assentamos, meu amado, longe do Espírito Santo, longe das promessas. Quantos estão dessa forma, se assentado hoje? Estão sentados, esperando Jesus voltar. Ele vai voltar, querido. Pode escrever o que eu estou falando. A nossa vida está num piscar de olhos, aonde nós vamos passar a eternidade. A palavra fala que ele vai ser como um piscar de olho. Ele vai voltar. E quando ele voltar, querido, nós temos que tomar muito cuidado para ver aonde nós estamos sentados. Esteja sentado, meu amado, com quem te faz crescer. Senta, meu amado, com seus líderes. Senta com seus discipuladores. Senta com pessoa, meu amado, que quer o meu melhor para você, que ora por você. Por pessoas, meu amado, que te incentiva a você crescer, que incentiva você a ser uma pessoa melhor. Não senta com pessoas, querido, que vão só querer te tirar. Eu não tenho tempo, mas eu ia contar um testemunho meu aqui, de alguém, meu amado, que uma vez sentou conosco, nós estávamos vindo de um baile, e essa pessoa rica deu uma carona para nós e levou a gente para um lugar, sentamos numa mesa de bar, e ele abriu o coração, ele falou: gente, eu não tenho amigo, eu sou rico, não tenho amigo. Eu convidei vocês, eu vou pagar hoje uma bebida para vocês conversarem, porque eu preciso conversar com alguém, não tenho amigo. Todo mundo que senta comigo quer me tirar alguma coisa, quer ser beneficiado em alguma coisa. Pelo menos eu não conheço vocês não vão pedir nada para mim. Mas conversa comigo, eu preciso de amigo. As pessoas, meus amados, precisam. Então, querido, busque Deus. E por último, querido, tem palavras que nos levam a negar Jesus, a trair Jesus. A nossa fala nos denuncia. Olha o versículo 57. Mas ele negou: mulher, não o conheço. 3 vezes aqui, meu amado, Pedro nega Jesus. Ele nega 3 formas e 3 falas diferentes. Primeiro ele fala: não o conheço. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer: estou desprezando alguém que foi tão importante na minha vida. Eu não o conheço. E quantos cristãos, meu amado, hoje, estão desprezando Jesus nesse momento? Você sabe quando você fala para Jesus que você não conhece Ele?
Vou te dar um exemplo. E se isso aconteceu, hoje é momento de nós nos consertarmos. Quando você, meu amado, está conversando com alguém que precisa de Jesus. Quando alguém, meu amado, está com a vida torta. Quando alguém, meu amado, que está enfermo. Quando alguém, meu amado, precisa ser liberto. Essas pessoas precisam de Jesus. E às vezes conversa conosco. E nós não falamos de Jesus para essa pessoa. Sabe o que nós estamos falando? Não o conheço. Mas se nós viemos no culto, nós falamos de Jesus, nós pegamos os milagres, nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos o que Jesus fez. Na hora que nós temos que anunciar para as pessoas, não nos calamos. É o que nós estamos dizendo aqui, ó. Não o conheço. Tem uns que não conhecem, meu amado, por não buscarem, por não saberem. Você pega um novo convertido. Então, mas quantos de nós que temos a oportunidade de anunciar Jesus na vida das pessoas e nos calamos? Sabe quando você está no ônibus, você está vendo as pessoas só reclamarem, e você está sendo abençoado, mas você não se impõe, você se cala. Sabe o que você está falando para Jesus? Não o conheço. Não sei. O segundo, não sou. Sabe o que ele está falando? Ele está trazendo discriminação. Não sou daquele povo, não. Aquele povo que grita, aquele povo que ora, aquele povo que fala alto. Não sei porque orar tão alto se Deus não é surdo. Eu não sou daquele povo, não. Aí, querido, você veste máscaras, diversas delas para estar no mundo. E fala para o Senhor, não, eu não sou daquele povo, não. É o que Pedro falou aqui, ó. Eu não sou deles, não, cara. Primeiro, ó, eu não o conheço, andava com Jesus. Comeu com Jesus, meu amado. Tomou a ceia com Jesus, eu não o conheço. Andava, era um dos 12. Eu não sou, não. Eles é diferente de mim. Eles pensam diferente. Eles falam muito que nós temos que lutar contra o pecado. Eles falam muito que não pode isso, não pode aquilo. Eu sou diferente. Não, eu para mim sou liberal. Eu posso tomar, eu bebo, eu fumo, eu danço, eu faço o que quiser. Porque eu não sou igual àquele povo. Negamos Jesus, querido. É o que Pedro falou aqui, ó. Não, eu não faço parte daquele grupo lá, não. Você está negando Jesus, querido. Com palavras. E o por último, não sei o que dizes. Não sei o que dizes. É o abandono. Ó, não sei nada disso. Vamos pôr um ponto final nisso. Não conheço nada. Quantos estão desse jeito, meu amado, às vezes no trabalho, na escola? Eu me lembro aqui uma vez, aqui não, o pastor contando um testemunho que ele foi orar há muito tempo atrás da Câmara de Deputados, aqui de Ribeirão Preto, e quando ele chegou, uma pessoa veio e deu Pai do Senhor, outra pessoa veio Pai do Senhor, outro veio e deu Pai do Senhor. Um olhou para o outro, mas você é crente? O outro falou, mas você vai na igreja? Trabalhavam junto. Aí quando chegou um pastor lá, que foram dar Pai do Senhor, quer dizer, não falava nada ali. Não se manifestava porque era um cristão. Então, querido, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nossas palavras, nós temos negado Jesus. Sem falar para as pessoas, eu faço parte de um povo que vai para o céu. Eu faço parte de um povo, meu amado, que quando vem luta, dobra o joelho e ora. Eu faço parte, querido, de um pessoal, meu amado, que não tem medo de enfrentar o diabo, não. Porque há a unção de Deus sobre as nossas vidas. Eu conheço um Jesus que mudou a minha vida, que transformou a minha vida, porque se Jesus não entrasse na minha vida, o que seria da minha vida? Eu conheço esse Jesus. Eu faço parte desse grupo. Mas às vezes nós negamos, querido. Então nós temos que tomar muito cuidado, querido. Muito cuidado, para não seguir esse espaço que Pedro seguiu. Pedro aqui, querido, ele fez promessa e não cumpriu. Pedro aqui, ele se confiou muito em si mesmo. E o próprio Jesus falou para eles, ó, levante e ore para que vocês não caiam em tentação. Quem estava falando era Jesus, meu amado, alguém que sabe tudo. Falou para ele, ó, vocês têm que orar porque vocês vão cair em tentação. Sabe o que ele estava contado? Vamos dormir, nós estamos cansados, o Senhor vai despartir mesmo, nós estamos tristes com a sua partida.
Vamos dormir. E o próprio Jesus falou, ele, vocês têm que tomar cuidado. Vai vir luta, vai vir tentação. Isso fez negar. Depois, meu amado, quis só andar de longe, acompanhar só de longe. Depois, meu amado, vai, se assenta na roda dos escarnecedores, se assenta com pessoas que estavam ali, né, para falar mal de Jesus. E por último, meu amado, quando ele assenta, ele faz a pior de todas elas, ele nega Jesus verbalmente. Ó, não conheço, não sou daquele povo, e não sei o que vocês estão falando aí, eu estou aqui de paraquedas. É o que ele quis dizer. Esses são passos que nós não podemos tomar. Pedro foi um grande homem, tremendamente usado por Deus. Depois que, meu amado, que ele passou por esse processo aqui, Deus mudou a história daquele homem. Ele se tornou um grande líder, meu amado, da igreja primitiva. Pensa num homem cheio de Espírito Santo, um homem cheio de Deus, um homem, meu amado, que na sua primeira pregação, eu não sei porque não contava mulheres e crianças, não sei aquele povo, nós conta. Pregou e 3.000 almas se converteu e não contava mulheres e crianças. Nós aqui conta tudo. De tanta unção que estava na vida daquele homem, cara. Um homem, meu amado, que depois, meu amado, não se achou digno de ser crucificado, foi para a morte da mesma forma, olha só, da mesma forma que Jesus. Só que ele não achou digno de falar, não, eu não quero ficar, me põe de cabeça para baixo. Eu não sou digno de ficar igual ao meu Senhor. Ele é muito maior na minha vida. Um homem, querido, que foi uma peça fundamental depois que ele passou, meu amado, por um concerto com o Senhor. Mas antes, ele traiu Jesus. Essa foi uma semente que caiu no coração dele. E esse espaço que nós não podemos tomar. Amém? Salmo 101, versículo 6 fala, os meus olhos estão sobre os fiéis da terra para que habite comigo e que anda num caminho perfeito, esse me servirá. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, queridos, sobre as nossas vidas. E Ele está separando aqui um povo que vai servir ao Senhor. E é muito melhor servir do que ser servido, amém? O cantar do galo aqui nos chama a atenção. O cantar do galo chamou a atenção de Pedro. Agora, sabe o que mudou a vida de Pedro, meu irmão? É o que Jesus está fazendo conosco hoje. O olhar de Jesus, meu irmão, trouxe um arrependimento sincero na vida de Pedro. O que mudou a vida de Pedro não foi o cantar do galo. O cantar do galo, meu amado, é para chamar a atenção. O que mudou a vida de Pedro foi o olhar de Jesus. É o olhar que Deus, meu amado, está procurando os fiéis da terra. É o que Ele faz nessa noite, nas nossas vidas. O olhar de Jesus está passando sobre nós, sobre os nossos corações. Por isso, meu amado, que hoje nós temos o Espírito Santo que olha, nos ajuda, nos conserta, nos livra, nos dá força. É o que Ele quer fazer no nosso meio, amém? O olhar, meu amado, Pedro saiu dali, chorou amargamente, causou tristeza, ele ficou penalizado, angustiado, ficou com peso, causou dor, causou ressentimento. Só, meu amado, que quando o galo canta, Jesus, ele olha para nós e tem que haver transformação nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Para nós encerrarmos e orarmos, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Marcos 16. Quero te trazer aqui uma notícia muito boa. Nesse versículo que nós vamos ler agora. Marcos 16. Querido, eu não sei no que você está preso hoje. Eu não sei se você, meu amado, está preso pela traição. E o diabo ele está tomando proveito disso. Eu quero que você entenda que nessa noite a chave da nossa vitória está em nós perdoarmos essas pessoas e orarmos por essas pessoas. A nossa conquista está em perdoar as pessoas e continuar na caminhada com Jesus, amém? Marcos 16, capítulo 7, quem encontrou, diga amém. Amém. Olha aqui que Jesus fala depois que ele ressuscita. Ele fala assim, ó, mas ide dizer aos discípulos, na sua Bíblia também está dessa forma? Então ele fala, mas ide e dizer aos discípulos e a
Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali vos vereis, com ele vos disse. Querido, sabe o que eu vejo aqui? Que Jesus não abandona ninguém. Mesmo ele sabendo, meu amado, que a fraqueza de Pedro, que Pedro traiu, que Pedro fez tudo isso que ele fez, a primeira oportunidade que ele falou para a igreja, e fala aos discípulos. Fala para a igreja mas fala também para Pedro. Eu queria agora aqui que nós pegássemos esse versículo aqui. Eu não sei o que você hoje tem negado Jesus. Não sei em qual área. Se é na fala, se é se assentando com pessoas erradas, se é de repente andando muito longe do caminho, da promessa que Deus tem para a sua vida. Ou se é de repente você se confiar muito em você mesmo. Ou se é que de repente você fez muita promessa e não cumpriu nenhuma delas. Eu não sei que tipo desses passos tem nos feito negar Jesus. Mas eu queria que nós esse versículo hoje ele ficasse um pouco diferente. Mas ide dizer aos discípulos, e aí você colocaria o seu nome aqui, você falaria o seu nome, que ele vai adiante de vós, amém? Não precisa fazer isso alto, mas eu gostaria que você memorizasse agora. Queria que você se colocasse de pé, colocasse um louvor tranquilo. E quando fica essa palavra aqui, e a Pedro, você falasse o seu nome. Porque quando nós vamos adiante de Deus, diante de Jesus, Jesus que faz a cura sobre nós.